Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Joel Santos, sou terapeuta holístico, terapeuta alternativo, por assim dizer. Lido com a saúde mental, saúde emocional. Já durante algum tempo já postei aqui alguns vídeos, né, relacionados ao meu trabalho e agora novamente eu estou dando continuidade ao meu trabalho usando aqui essa ferramenta, o YouTube, que é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas. E aqui a gente fica mais livre, né? A gente tem mais tempo, a gente pode colocar realmente o que a gente precisa, o que vocês precisam e o que a gente gostaria de expor sobre o nosso trabalho. Então, a partir de agora, vamos começar aí novamente essa nova etapa, essa nova trajetória. É, já me apresentei. Eu gostaria de começar explicando e desfazendo alguns mitos, né? Desmistificando algumas coisas sobre terapia holística, sobre tratamento terapêutico como geral, né? Sobre psicanálise, sobre qualquer tipo de terapia ou de tratamento envolvendo a mente, envolvendo problemas emocionais e até problemas mentais, né? Terapia não é para quem é louco, para quem é diagnosticado maluco, louco. Não, não se trata só disso, né? E a palavra terapia ela significa, para a gente entender melhor, curar de dentro para fora. Tenta entender. É como se você costurasse de dentro para fora. Chegasse no final, você desse um nó para consertar. Então, terapia é isso. E a terapia holística é algo mais abrangente porque ela é uma terapia alternativa, né? Podemos dizer assim. É onde o terapeuta ele age de modo mais direto, mas ele ouve mais. O terapeuta holístico ele está preparado para lidar não só afunilando ali em uma coisa, em um foco ali, num problema, né? Depressão, pensamento suicida, não. Traumas, não. E o terapeuta holístico talvez ele vai identificar tudo isso num paciente. Ou talvez ele não vai identificar nada disso, porque ele está aberto. O terapêutico holístico, o terapeuta holístico está sempre aberto. Ele mais ouve do que fala, né? E quando o terapeuta fala, ele pontua, ele esclarece, ele dá o caminho, ele ajuda a resolver. Ele não resolve para a pessoa, né? O terapeuta não é um profissional que você vai contratar, que você vai pedir ajuda e ele vai resolver os seus problemas. Não, quem vai resolver os seus problemas é você. Você vai resolver os seus problemas. Só que em determinado momento da sua vida você se perdeu. Os seus problemas te sufocaram. Você perdeu o norte. Aí o terapeuta, ele vai te ajudar a achar o norte novamente. É como se você tivesse, eu sempre gosto de usar essa ilustração. É como se você estivesse no olho do furacão. Você está no meio de uma terrível tempestade. E o terapeuta, ele tá lá em cima na rocha, parado, protegido, ele tá te olhando. Você vê a tempestade, o terapeuta também vê, em óticas diferentes. Ele tá fora da tempestade, olhando você no meio da tempestade, como você se comporta. Ele sabe para onde correr. O terapeuta ele olha de cima e sabe como sair, não porque ele é o mais inteligente, porque ele não tem problemas. Absolutamente, o terapeuta também precisa de terapia. Assim como um cardiologista também precisa fazer cirurgia do coração de vez em quando, né? Só que o terapeuta ele está fora do problema, ele está longe do olho do furacão. Ele consegue ver coisas que você que está no meio do olho do furacão não consegue. Por quê? Porque o seu foco ali é outro, é sobreviver, é sair do problema. Então você não bate nas portas erradas, você tenta fazer do jeito errado. E o terapeuta olha e diz, olha, se você for por aqui, ó, é melhor. Entendeu? Então ele não resolve o problema para você, ele te mostra como fazer. E se você fizer, você vai ser bem sucedido. E se der errado, a gente vai tentar outro caminho. E se no meio do caminho, tanto o terapeuta quanto o paciente perceberem que não estão indo bem, pode-se mudar o foco, o caminho, a direção, o antídoto, o remédio.
para entender mais ou menos? Então, eu vou deixar esse canal aqui sempre aberto para dúvidas, sugestões, tá bom? Para quebrarmos aqui alguns tabus, para a gente jogar por terra alguns mitos, quebrarmos alguns preconceitos, falarmos de assuntos mais, talvez até um pouco mais sensíveis, tocarmos em assuntos para homens, para mulheres, para famílias. Então, o nosso canal aqui ele é independente de religião, não é pautado por nenhum circuito religioso ou por nenhuma pauta religiosa, por nenhum tipo de misticismo ancestral, por nada disso. Somos eu e você. Né? O meu bordão que eu usava sempre no canal era o seguinte: hoje é o dia mais importante da sua vida. Você controla a sua mente. Né? Então, é sempre você, sempre se trata de você. Né? Então, nunca vai se tratar de conselhos absolutos, verdades que são inquebráveis. O terapeuta ele não tem um antídoto perfeito, a fórmula perfeita, não. Ele tem caminhos holísticos que podem te ajudar. Que se você deixar ser ajudado, você vai ser melhor sucedido, você vai conseguir lidar melhor com seus traumas, com seus medos. Se em algum momento da sua vida você perdeu o norte ou perdeu o foco, o terapeuta está aqui para te ajudar. Né? Eu uso muito a metodologia do NA. Por quê? O NA são os narcóticos anônimos. Né? E eu gosto muito de usar a metodologia do NA porque é um método quase que infalível se você colocar em prática, se a gente colocar em prática. Ele é quase que, como diria a minha mãe, né? É bater e valer. Né? É aquele xarope que cura qualquer tosse. E o primeiro passo dos narcóticos anônimos é admitirmos. Então, quando você chega a procurar um terapeuta, quando você chega a procurar uma ajuda profissional, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, qualquer tipo de pessoa que possa te ajudar a lidar com você mesmo, é porque você já deu, de certa forma, o primeiro passo dos narcóticos anônimos. Ah, mas espera aí, eu não sou narcótico, né? Eu não uso drogas, não. Eu estou falando da metodologia dos narcóticos. Se você pegar a metodologia dos narcóticos anônimos e trazer para o seu problema, eu tenho quase certeza que vai encaixar. Então, o primeiro passo dos narcóticos é admitirmos. Admitimos que éramos impotentes e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, em determinado da vida, perdeu-se o controle, seja por causa de um vício, de uma droga, de um problema familiar, de uma perda irreparável, seja por causa de uma doença que você descobriu e não está conseguindo lidar, seja por causa de uma separação conjugal, seja por causa de uma perda de um amigo ou um parente na morte, ou seja por qualquer outro tipo de convalescência, talvez uma doença física. Isso te fez perder o norte, te fez se perder na sua própria mente. Né? Porque, pense bem, isso nós vamos falar. Se você consegue analisar o que passa pela sua mente, o que passa pela sua cabeça durante o dia, né? Você consegue analisar isso, não consegue? Você consegue dizer assim, hoje eu fiquei bem triste, eu fiquei bem para baixo, ou então essa manhã eu não estou muito bem, ou então eu não estou conseguindo dormir, minha mente parece que está assim, está assado. Você é capaz de analisar o que se passa na sua mente, não é? Então você não é a sua mente. Você é o ser que controla a sua mente. Ponto. Então já partimos daí. Então se você chegou ao ponto de admitir, é porque você consegue entender que o que se passa na sua mente momentaneamente não está legal, não está bom. Né? Então você não pode se deixar ser controlado pela sua mente. E se você consegue, então, analisar isso tudo, então, como falamos, você consegue entender e admitir que a sua mente não está legal, não está boa. Então você é o ser que controla a sua mente.
Isso é muito bom, porque você chegou ao ponto de reconhecer que você não está legal, que o seu ecossistema, que é você por inteiro, não está muito bem, não está muito agradável, alguma coisa está fora de eixo. Isso é admitir. Então não significa que você é louco, não significa que você transcendeu, atravessou o espelho, porque agora você precisa de um terapeuta. Não, você é prudente, você é inteligente. Você procurou ajuda, talvez antes de dar um passo a mais, antes de transformar a sua dor emocional em alívio momentâneo. Né? Muitas pessoas passam a entrar em vícios ou então em outro tipo de, de afazeres, ou então se torna um compulsivo, simplesmente para aliviar uma dor momentânea. E essa dor, às vezes, é emocional. E ela não consegue explicar para ninguém, ninguém consegue entender, ela busca um meio de se aliviar ou de se esconder. Né? Então, se você está pensando em procurar terapia para se ajudar, parabéns. Você deu o primeiro passo dos narcóticos anônimos. Né? Você admitiu que você precisa de ajuda. E isso é muito bom. E como eu disse, como eu sempre dizia, né? Nos primeiros vídeos que eu postei por aqui, você por trás da sua mente. Então, deixa aqui seu comentário, pode deixar aqui talvez suas críticas construtivas, se você não pensa assim, se você pensa de outra maneira, se você já fez terapia, como você gostaria, como foi sua experiência, sobre o que você gostaria de falar aqui. Você pode deixar aqui para mim, você pode mandar mensagem no WhatsApp. Se você não quiser deixar aqui, me manda mensagem no WhatsApp. Eu vou falar aqui do assunto, não vou citar você, não vou citar, caso só se você permitir, é claro, né? Mas se você quiser algo mais off, só você mandar mensagem no WhatsApp sobre um assunto. Talvez esse assunto te incomoda, talvez seja um assunto delicado, mas você gostaria de expor isso até para outras pessoas poderem saber também do que você pensa, o que acontece com você, para que você ajude outros. E a gente vai voltar aqui e vai falar. Bom? Beleza? Eu vou deixar aqui meu contato para vocês poderem entrar em contato, né? Eu não sou muito fã de rede social. Já falei isso algumas vezes, então vocês dificilmente, a não ser que minha mente mude com respeito a isso, devido a alguns outros fatores, mas dificilmente vocês vão me ver em Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok. Não. Aqui no YouTube eu vejo como uma ferramenta útil que eu posso falar com você. Esses outros canais eu não vejo como uma ferramenta tão útil assim. Essa é a minha posição. E ponto. Então, vamos fazer desse canal aqui a nossa ponte, nosso intercâmbio de encorajamento. E eu pretendo estar aqui talvez todos os dias, se não toda semana. E de acordo com o que vocês forem pedindo, eu vou oferecendo a vocês aí. Tamo junto. Não deixe ninguém dominar você. Você controla a sua vida. Você é o ser que analisa a sua mente. Então não a deixe dominar, porque é você por trás da sua mente.